Olá, muito bem, caríssimos alunos e caríssimas alunas. Nessa videoaula iremos destacar o capítulo 13, América Latina, a organização do espaço geográfico, desafios sociais. Iremos abordar o contexto do espaço urbano e também do espaço rural. Apresentaremos os principais problemas socioambientais e econômicos desses espaços, os problemas relacionados ao crescimento urbano desordenado, com o surgimento das favelas, as questões sociais que impulsionam o movimento migratório do campo para a cidade, conhecido como êxodo rural, e também os movimentos sociais camponeses e também os movimentos sociais urbanos. Entre os movimentos sociais camponeses no Brasil, destaque para o MST. Peguem seus cadernos, peguem seus livros, lápis, borracha e vamos começar. Já na página 43, destaque para as questões sociais no campo. O que traz as questões sociais no campo? Lembrando que os territórios dos países da América Latina são marcados pela concentração fundiária dos latifúndios. Esses latifúndios, esse processo, ele tem uma forte ligação com o período da colonização desses territórios, desses países. No capítulo 11, praticamente no início desse livro, página número 7, vai trazer os resquícios do colonialismo na América Latina. São 4 apresentados aqui nesse capítulo 11. Concentração fundiária, ou seja, os latifúndios, a desigualdade regional, a urbanização desordenada e também a dependência econômica. Então isso vai causar vai trazer consequências para esses países que se tornaram independentes. Então, destaque aqui no campo para a concentração fundiária. Então, como essa concentração fundiária tem raízes históricas, vem lá desse período, quando essas nações, principalmente Portugal e Espanha, tinham nesses territórios suas colônias, elas adotaram um sistema econômico baseado nos sistemas de plantation. Então, o sistema de plantation, aquilo que a gente conversou em sala, tem como característica baseada naquela sigla MEL. O que é o MEL? M de monocultura, o E do trabalho escravo e também o L de latifúndio. Então, esse último contexto vai marcar os territórios dos países latino-americanos. Então, essa característica é considerada a raiz dos problemas fundiários na América Latina. Então, quando essas colônias se tornaram independentes, os territórios já estavam praticamente todos divididos, todos ocupados, principalmente por grandes propriedades de terra conhecida como latifúndio. Então nós temos aí uma estrutura fundiária. Então essa estrutura fundiária, que é baseada na concentração de terras, leva a muitos problemas, principalmente o acesso de terras a uma grande maioria de pessoas. Isso vai provocar graves problemas socioeconômicos nessas populações, principalmente populações de baixa renda, provocando a precariedade nas condições de vida. Leva à criação, ao surgimento ou impulsiona
alguns movimentos sociais no campo, principalmente aqueles movimentos em que vão lutar pela redistribuição de terras nesses territórios. Uma grande maioria da população em que vai reivindicar da atuação dos governos o processo da reforma agrária. O que vem ser essa reforma agrária? A reforma agrária, só sigam na página 43, a reforma agrária ela consiste na redistribuição principalmente de terras, de maneira menos desigual, e pode também fornecer subsídios para a compra de equipamentos e também de insumos agropecuários, para que também acesso técnico aos assentados, para que todos possam desenvolver suas atividades econômicas. E essas terras destinadas à reforma agrária, elas são principalmente de propriedade do governo, em áreas que são consideradas improdutivas. Então nós temos aqui na página 43 esse contexto sobre a reforma agrária. Lá no cantinho da página destaca-se a concentração de terras no Brasil. Tem um gráfico que traz a concentração de terras distribuídas no Brasil. Seguindo, na página 44, a reforma agrária, exemplo do México. O México é um dos países que se destaca nesse processo de reforma agrária, como nós vamos ver aqui adiante. Então, no México existia um grande problema com relação a essa concentração de terras. Principalmente essas terras eram exploradas por empresas americanas. Também essas empresas exploravam os recursos naturais do território mexicano. Leva a conflitos no início do século, está falando no início do século, e esse conflito leva à tensão entre latifundiários, empresários e camadas pobres da população, levando isso em 1910 à Revolução Mexicana. Então, essa Revolução Mexicana é marcada por esse conflito entre empresários, latifundiários e também entre camponeses, junto com camponeses e indígenas, vão reivindicar a distribuição das terras mexicanas. Esse conflito foi liderado por Emiliano Zapata e Pancho Villa, em que forçou o governo do presidente Porfírio Dias a mudasse esse contexto da concentração de terras. Então, a partir desse conflito, conhecido como Revolução Mexicana, em 1917, a nova Constituição mexicana, em um dos seus artigos, coloca a distribuição de terras. Então, é dessa forma que o exemplo mexicano ele vem ser discutido entre outros países latino-americanos. Então, o México se torna o primeiro país latino-americano a promover a reforma agrária. Isso a partir de 1917. Então, a partir de 1917 até 1992, quase 75 anos, no território mexicano foram distribuídos quase 100 milhões de hectares, praticamente a metade do território mexicano. Então, essa redistribuição de terra consiste em organização daquilo que é conhecido, uma palavrinha em espanhol, ejidos, que são pequenas propriedades de terras, propriedades comunais. Foram
30 mil ejidos em todo o território mexicano. Mais de 3 milhões de famílias foram assentadas nesse território. Então isso é o contexto da página 44. Anotem aí essas duas palavrinhas, os ejidos ou ejidos e as haciendas. Né? No México existe essa desigualdade socioeconômica no campo entre esses dois espaços, as haciendas e os ejidos. Então, o que é as haciendas? São grandes propriedades rurais situadas nas áreas mais férteis do país e altamente produtivas. Então, a partir daí tem um contexto das terras desiguais, uma das áreas férteis e outras em áreas não férteis. Né? E os ejidos, o que são? São terras coletivas. Terras coletivas ou comunais voltadas para a subsistência e para pequena produção. Então, esse é o exemplo do México, né? A Revolução Mexicana, ela foi uma inspiração para outros movimentos sociais entre os países da América Latina. No Brasil, na página 45, no Brasil, os movimentos camponeses seguir o exemplo mexicano a reivindicar essa redistribuição de terras no território brasileiro. Entre os movimentos camponeses, destaque aí para Liga Camponesa, que atuou desde os anos de 1940 até os anos de 1960, 20 anos de atuação no território brasileiro. Outro exemplo dos movimentos camponeses no Brasil, destaque para o MST, criado em 1984, que no caso do MST é o movimento dos trabalhadores rurais sem terras. Então o MST ele atua na ocupação de terras improdutivas e depois eles vão transformar essas terras em assentamentos de uma forma a pressionar os governos a fornecer infraestrutura como água, luz e também acesso a financiamento para desenvolvimento da atividade ligada à agropecuária. Então, na página 46 vamos falar dos espaços geográficos urbanos, questões sociais na cidade, alguns países latino-americanos como o Brasil, Argentina, México, intensificaram o processo de industrialização no início do século XX. Esses países, ela é considerado como, nesse caso, considerado como indústria tardia, e esse processo de industrialização tardia no meio urbano, ele vai atingir também os espaços rurais, principalmente com a introdução de máquinas nesses espaços rurais. O que isso vai ter como consequência? Esse processo do avanço no meio rural, principalmente nas grandes propriedades, a partir da mecanização, vai impulsionar a saída do homem do campo para a cidade. Então, nas décadas de 1940, esse processo, somado ao avanço dos latifúndios e às precárias condições do trabalho no campo, vai fazer com que um grande número de trabalhadores rurais perdesse seus empregos. Então, a troca do trabalho humano pelas máquinas vai fazer com que um grande número de pessoas migre para as cidades, perde emprego, contribuindo assim para a intensificação desse movimento migratório do campo para a cidade, conhecido como êxodo rural. Então, destacando que na metade do século
1950, Brasil, Argentina, México receberam grande contingente de pessoas das áreas rurais, atraídas principalmente pela oferta de emprego, principalmente de indústrias transnacionais. Então, os territórios, nesse caso aí, isso vai provocar, vai ter como consequência que os territórios latino-americanos se tornassem um dos mais urbanizados ou mais urbanizado entre os territórios, entre os continentes. 80% das pessoas que vivem no continente americano estão nas cidades. E algumas cidades, destaque para essas cidades, chegam a mais de 10 milhões de pessoas. Então, cidades muito populosas, exemplo aqui dessas cidades populosas, tem uma lista de 10 cidades populosas nesses espaços. Então nós temos a primeira, São Paulo, com 12,1 milhão de habitantes, chegando à 10ª cidade, Buenos Aires, na Argentina, com 3,1 milhões de habitantes. Essas cidades são consideradas como megacidades. Então, essa é a consequência dessa grande intensificação desses movimentos migratórios do campo para a cidade. Então, com o crescimento dessas cidades, com o crescimento acelerado dessas cidades, é lógico que o crescimento dessas cidades, elas não ocorre de forma planejada. O que vai resulta em uma série de problemas sociais. Entre esses problemas sociais, destaque na página 46, no finalzinho dessa página, entre os problemas sociais, as desigualdades socioeconômicas. Então, nós temos aí essas desigualdades, finalzinho da página, já na página 47, problemas socioeconômicos urbanos, que tem uma relação, que tem consequências dessas desigualdades socioeconômicas. Página 47, problemas socioambientais urbanos. Então nós temos o crescimento desordenado, o crescimento dessas cidades e dentre esse crescimento, o reflexo desse crescimento são as desigualdades sociais. Reflexo dessa desigualdade sociais é a pobreza. 30,1% segundo a CEPAL, Comissão Econômica da América Latina e Caribe, 2018, considera que grande número da população, 185 milhões de pessoas, estão na faixa da linha da pobreza, enquanto 66 milhões estão na faixa de extrema pobreza, consequência desse crescimento desordenado. Também tem como consequência, o que leva, no caso dessas consequências, leva à carência de escolas, postos de saúde, hospitais e outras, entre outras consequências. Então, essas desigualdades, no caso, elas vão estimular dentro desses espaços o contexto da violência e também da exclusão social. Resultado dessa exclusão social, página 47, são as manchas urbanas, são as manchas periféricas, que vão aparecer principalmente nas áreas periféricas. A população de baixa renda, nesse caso, já que não tem acesso a áreas mais próximas do centro, por causa do centro é muito caro, entre outros fatores, elas costumam ir para bairros mais distantes. Algumas invasões, nesse caso, ocorrem, trechos aqui na cidade de Manaus, trechos de Garapés são ocupados e assim vai se expandindo esses espaços
esses espaços urbanos. Então, nesse caso, leva algumas cidades ao surgimento de favelas, né? O que são favelas, né? Segundo a ONU, favela é uma área que combina as seguintes características: acesso inadequado à água potável, acesso inadequado à infraestrutura de saneamento básico e outras instalações, baixa qualidade das condições residenciais, alta densidade e insegurança quanto ao status de propriedade. Então, é o conceito de favelas. De acordo com dados de 2016 do IBGE, no Brasil existem mais de 6.000 favelas, abrigando população de 11,4 milhões de habitantes. Então, esse é o contexto relacionado a esse processo de expansão urbana desordenada. Complementando sobre as questões socioambientais, as habitações da maioria das favelas são construídas em áreas de riscos, principalmente em costa de morros, áreas alagadas, imunes a acidentes e o risco de desmoronamento e alagamento. Então, nós temos aqui algumas imagens que tratam dessa expansão urbana e também relacionada a algum contexto problemática socioambiental. Então, nós temos aqui a imagem que traz o deslizamento, a imagem que traz ao alagamento das áreas das habitações, o crescimento das cidades aqui. Então, é uma ampla variedade de problemas socioambientais. As questões socioambientais, como as citadas anteriormente, estão ligadas ao crescimento, como eu falei, estão ligadas ao crescimento acelerado e desordenado, principalmente nas grandes cidades. Então, outras questões relacionadas a esses fatores são os problemas ambientais. Dentre esses problemas, nós temos a poluição dos recursos hídricos e dos solos, que leva ao aparecimento de várias doenças. O grande número de veículos também traz alguns complicadores, a poluição da atmosfera, intensificando principalmente problemas relacionados aos problemas respiratórios. A soma desses problemas ambientais vão prejudicar principalmente a qualidade de vida. Na página 49, destaque para essa reportagem que traz os desafios das grandes cidades, os desafios da organização dos espaços urbanos, principalmente das grandes cidades. Na página 50, complementa essa reportagem, tratando do trânsito e das desigualdades sociais, e finalizando o capítulo 13, os movimentos sociais urbanos. Destaque principalmente para as comunidades e associações de bairros, as organizações não governamentais, as ONGs e as entidades filantrópicas, assim como os movimentos dos sem-tetos. Então, esses são alguns dos conteúdos deste capítulo. Muito bem, nos encontramos no próximo vídeo e até a próxima, pessoal.